Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a lei que trata sobre o lançamento de óleo e também de outras substâncias nocivas em ambiente aquático, que é a Lei 9.966 de 2000, beleza? Mais um vídeo cheio de questões para vocês estarem fixando o conteúdo, tá? Se preparando para o concurso de vocês, ok? Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, aproveita, ativa o sininho também para estar recebendo notificações sempre quando eu lançar um conteúdo novo aqui no canal, beleza? Então, bora começar! Bom, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso estudo. No primeiro artigo dessa lei, diz o seguinte: esta lei estabelece os princípios básicos a serem obedecidos na movimentação de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em portos organizados, instalações portuárias, plataformas e navios em águas sob jurisdição nacional. Então, pessoal, essa lei, ela dispõe sobre o lançamento de óleo e também de outras substâncias consideradas perigosas, onde em portos organizados, que recebem e também armazenam mercadorias, assim como possuem uma movimentação de passageiros, também em plataformas e navios, isso em território nacional. No parágrafo único dessa lei, essa lei ela vai se aplicar a quais casos? Quando ausentes os pressupostos para a aplicação da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, também conhecida como MARPOL 73 e 78. A gente vai ver já a definição dessa convenção, assim como de outras. Mas nesse momento, o que é importante saber? É importante saber que, caso os pressupostos para a aplicação dessa convenção não estejam presentes, essa lei será aplicada. Também as embarcações nacionais, portos organizados, instalações portuárias, dutos, plataformas e suas instalações de apoio em caráter complementar à MARPOL 73 e 78. Então, também veremos todas essas definições no segundo artigo dessa lei. Nos casos de embarcações brasileiras, portos, plataformas e instalações de apoio, será aplicada essa lei sem excluir o estabelecido por essa convenção, tá? Ou seja, de forma complementar a ela. Também as embarcações, plataformas e instalações de apoio estrangeiras, cuja bandeira arvorada seja ou não de país contratante da MARPOL 73 e 78, quando em água sob jurisdição nacional. Então, também aquelas que sejam estrangeiras, aquelas embarcações, plataformas, enfim, que sejam estrangeiras, ainda que não tenha firmado o acordo com essa convenção, tá? Isso caso estejam em águas de soberania brasileira. Também as instalações portuárias especializadas em outras cargas que não óleo e substâncias nocivas ou perigosas, e aos estaleiros, marinas, clubes náuticos e outros locais e instalações similares. Então, não só os navios, embarcações, instalações e portos relacionados ao transporte também ao armazenamento de óleo, mas também aqueles que não transportam esse tipo de substância, que transportam outros tipos de cargas, ok? Então, também nesse caso será estabelecido essa lei, será aplicada essa lei. Vamos à nossa primeira questão da CESP ou SEBRASP, que diz o seguinte: a Lei número 9.966 de 2000 dispõe sobre a prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo em águas sob jurisdição nacional. Não inclui outras substâncias nocivas ou perigosas. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Pausem o vídeo e analisem, ok? Bom, segundo o primeiro artigo, essa lei se aplica, sim, à movimentação de óleo e outras substâncias consideradas nocivas ou perigosas. Portanto, pessoal, a questão está errada. Vamos à nossa segunda questão, uma questão da SES Gran Rio. Eu adaptei para o formato certo e errado, ok? Que diz o seguinte: a Lei número 9.966, de 2000, dispõe sobre a prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamentos de óleos e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional. Essa lei será aplicada em substituição à MARPOL 73 e 78, em substituição, pessoal, a essa Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição causada por navios. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, segundo o parágrafo único dessa lei, mais precisamente o inciso 2, essa lei ela vai se aplicar às embarcações nacionais, portos organizados, instalações portuárias,
dutos, plataformas, né, e também as instalações de apoio, isso em caráter complementar à Marpol 73/78, em caráter complementar, ou seja, não substitui essa convenção, não substitui o que foi tratado nessa convenção, apenas complementa, por isso a questão também está errada. Vamos falar agora das definições. O segundo artigo dessa lei traz algumas definições importantes, né, que são, primeiro, a Marpol 73/78, que é uma convenção internacional para a prevenção da poluição causada por navios, concluída em Londres em 2 de novembro de 73, alterada pelo protocolo de 78, concluído em Londres em 17 de fevereiro de 78 e emendas posteriores, ratificadas pelo Brasil. Tá? Então, a Marpol é, portanto, uma convenção, é um acordo, um compromisso firmado internacionalmente com o objetivo de estipular normas de prevenção à poluição causada por navios, né? E esse acordo ele foi ratificado pelo Brasil, ou seja, o Brasil também assumiu esse compromisso, beleza? Também nós temos a CLC 69, que é uma convenção internacional de responsabilidade civil em danos causados por poluição por óleo, de 1969, ratificada pelo Brasil. Essa convenção ela cria mecanismos para que as pessoas afetadas, né, pelos danos causados, né, por conta de poluição de óleo, derramamento de óleo em navios, por exemplo, essas pessoas elas sejam assistidas, elas sejam de alguma forma compensadas, reparadas por esses danos. Esse compromisso também foi firmado pelo Brasil. Temos também a OPRC de 90, que é uma convenção internacional sobre preparo, resposta e cooperação em caso de poluição por óleo, de 1990, ratificada pelo Brasil. Bom, essa convenção traz medidas, né, que devem ser cumpridas pelas partes envolvidas nesse acordo, no que diz respeito a quê? Ao preparo e também a resposta em caso de incidente por poluição por óleo. Então, esse compromisso também foi firmado pelo Brasil. Áreas ecologicamente sensíveis. Regiões das áreas marítimas ou interiores definidas por ato do poder público, onde a prevenção, o controle da poluição e a manutenção do equilíbrio ecológico exigem medidas especiais para a proteção e também para a preservação do meio ambiente com relação à passagem de navios. Então, essas áreas marítimas ou interiores, elas demandam um cuidado maior em termos de prevenção, em termos de controle de poluição. E quem define quais áreas serão consideradas ecologicamente sensíveis é o poder público. Navio, embarcação de qualquer tipo que opere no ambiente aquático, inclusive hidrofólios, veículos a colchão de ar, submersíveis e outros engenhos flutuantes. Gente, os hidrofólios eles são estruturas que são semelhantes a asas, que ficam aderidos aos barcos e permitem que eles alcancem maiores velocidades. E então qualquer engenho que seja flutuante é considerado um navio segundo a lei. Plataformas, instalação ou estrutura fixa ou móvel, localizada em águas sob jurisdição nacional, destinada à atividade direta ou indiretamente relacionada com a pesquisa e a lavra de recursos minerais oriundos do leito das águas interiores ou de seu subsolo, ou do mar, da plataforma continental ou de seu subsolo. Então, a plataforma ela é uma estrutura, né, que se localiza em água nacional, em águas nacionais, né, que está relacionada com a movimentação de atividade de pesquisa e também de lavra de recursos minerais, né, que são atividades que visam a exploração desses recursos através de um conjunto de operações, ok? Também nós temos a instalação de apoio. As instalações de apoio são quaisquer instalações ou equipamentos de apoio à execução das atividades das plataformas ou instalações portuárias de movimentação de cargas a granel, tais como dutos, monoboias, quadros de boias para amarração de navios e outras. Então, as instalações de apoio, como o próprio nome diz, né, são estruturas ou equipamentos que vão auxiliar, que vão dar suporte, vão dar apoio para a execução das atividades que ocorrem nas plataformas ou nas instalações portuárias, né, que movimentam cargas a granel, como monoboias, que é utilizado, né, na amarração de um navio para que haja o descarregamento de petróleo, por exemplo. Nós temos também o conceito de óleo, qualquer forma de hidrocarboneto, petróleo e seus derivados, incluindo óleo cru, óleo combustível, borra, resíduos de petróleo e produtos refinados. O óleo é um hidrocarboneto, ou seja, um composto químico formado por átomos de hidrogênio e também por átomos de carbono, o que inclui o petróleo, além do óleo cru, que se obtém diretamente das plataformas, sem que haja processamento. A borra de óleo é quando o óleo atinge uma consistência mais grossa, né, semelhante à graxa, resíduos de petróleo e também produtos refinados que passaram por um processamento.
Mistura oleosa, mistura de água e óleo em qualquer proporção. Substância nociva ou perigosa, qualquer substância que se descarregada nas águas é capaz de gerar riscos ou causar danos à saúde humana, ao ecossistema aquático ou prejudicar o uso da água e de seu entorno. Então, substâncias nocivas são substâncias perigosas, né, que afetam negativamente o meio, como os ecossistemas aquáticos, e também são capazes de causar prejuízos à saúde humana. Descarga é qualquer despejo, escape, derrame, vazamento, esvaziamento, lançamento para fora ou bombeamento de substâncias nocivas ou perigosas em qualquer quantidade a partir de um navio, porto organizado, instalação portuária, duto, plataforma ou suas instalações de apoio. Então, a descarga ela consiste no derrame, no vazamento de substâncias que, em contato com o ecossistema marinho, vai gerar prejuízos a ele, vai gerar poluição, independentemente da quantidade que foi despejado, ok? Porto organizado é um porto construído e aparelhado para atender às necessidades da navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária. Então, o porto organizado é projetado para que haja trânsito, para que haja movimentação e também armazenamento de mercadorias e também se volta aí para questões de navegação, ok? Instalação portuário terminal. Instalação explorada por pessoa jurídica de direito público ou privado, dentro ou fora da área do porto organizado, utilizada na movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. Então, a instalação portuária ou terminal é onde vai ocorrer essa movimentação, esse trânsito, esse armazenamento de mercadorias que serão destinadas ao transporte aquaviário, que é o transporte de navios, barcos, né, que ocorre em curso d'água. Essa instalação ela pode se localizar no interior de um porto organizado ou fora dele. O que é incidente segundo a lei? É qualquer descarga de substância nociva ou perigosa, decorrente de fato ou ação intencional ou acidental que ocasione risco potencial, dano ao meio ambiente ou à saúde humana. Então, pessoal, o incidente é quando ocorre liberação de uma substância nociva, de uma substância perigosa no ambiente aquático, causando danos à biota local, aos seres que vivem naquele ecossistema, ao ecossistema em si, né? E também à saúde humana, ainda que não tenha existido a intenção, que tenha ocorrido por descuido, por negligência, algo nesse sentido. Ainda assim, será considerado sim um incidente. Lixo. Todo tipo de sobra de víveres e resíduos resultantes de faxinas e trabalhos rotineiros nos navios, portos organizados, instalações portuárias, plataformas e suas instalações de apoio. Então, pessoal, o lixo é o resíduo, né, gerado das atividades operacionais ou ainda das atividades de limpeza mesmo. Alijamento. Todo despejo deliberado de resíduos e outras substâncias efetuado por embarcações, plataformas, aeronaves e outras instalações, inclusive seu afundamento intencional em águas sob jurisdição nacional. Então, pessoal, o alijamento não é um despejo acidental, não é um incidente, ok? E sim um despejo necessário para que haja manutenção no navio, por exemplo. Por isso que ele é deliberado. Lastro limpo. Água de lastro contida em um tanque que, desde que transportou o óleo pela última vez, foi submetido à limpeza em tal nível que caso esse lastro, né, fosse descarregado pelo navio parado em águas limpas e tranquilas em dia claro, não produziria traços visíveis de óleo na superfície da água ou no litoral adjacente, nem produziria borra ou emulsão sobre a superfície da água ou sobre o litoral adjacente. Então, pessoal, o lastro ele é considerado limpo porque passou por uma limpeza, né? Que ainda que essa substância ela seja despejada no mar, ela não vai produzir traços visíveis, nem mesmo borra, né? Que tem aquela consistência semelhante à graxa, por conta de todo o procedimento de limpeza que essa substância ela foi submetida. Tanque de resíduos. Qualquer tanque destinado especificamente a depósito provisório dos líquidos de drenagem e lavagem de tanques e outras misturas e resíduos. Então, pessoal, o tanque de resíduo ele vai depositar provisoriamente, né, temporariamente, líquidos dos tanques ou dos processos de drenagem. Plano de emergência. Conjunto de medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a serem desencadeadas imediatamente após um incidente, bem como define os recursos humanos, materiais e equipamentos adequados à prevenção, controle e combate à poluição das águas.
Então, pessoal, o plano de emergência, ele contém uma série de medidas e condutas, né, que devem ser tomadas, que devem ser seguidas em situações emergenciais, né, diante de um incidente. Esse plano ele vai conter as medidas e também os equipamentos, os meios, os materiais, os recursos humanos necessários ao enfrentamento dessas situações. Plano de contingência, conjunto de procedimentos e ações que visam a integração dos diversos planos de emergência setoriais, bem como a definição dos recursos humanos, materiais e equipamentos complementares para a prevenção, controle e combate da poluição das águas. Então, pessoal, o plano de contingência integra, né, reúne os diferentes planos de emergência que funcionam, né, a nível de setor, a nível setorial, e cria um procedimento padrão para enfrentamento de situações adversas, né, como a poluição das águas. Órgão ambiental ou órgão do meio ambiente. Órgão do Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, responsável pela fiscalização, o controle e proteção ao meio ambiente no âmbito de suas competências. Então, pessoal, o órgão ambiental é o órgão responsável, né, por monitorar, por fiscalizar, por proteger o meio ambiente como um todo. Autoridade marítima. A autoridade exercida diretamente pelo comandante da Marinha, responsável pela salvaguarda da vida humana e segurança da navegação no mar aberto e hidrovias interiores, bem como pela prevenção da poluição ambiental causada por navios, plataformas e suas instalações de apoio, além de outros cometimentos a ele conferidos por esta lei. Então, a autoridade marinha é a autoridade, né, responsável por zelar pelas vidas humanas, né, no âmbito da segurança da navegação, além de impedir incidentes de poluição, sendo diretamente exercida pelo comandante da Marinha. Autoridade portuária, autoridade responsável pela administração do porto organizado, competindo-lhe fiscalizar as operações portuárias e zelar para que os serviços se realizem com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente. Então, pessoal, a autoridade portuária ela vai ficar à frente da administração do porto, atuando na fiscalização e também na manutenção das práticas de segurança e zelando pelo meio ambiente e pela eficiência, né, nas atividades. Órgão regulador da indústria do petróleo. Órgão do Poder Executivo Federal, responsável pela regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas da indústria do petróleo, sendo tais atribuições exercidas pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. Então, pessoal, o órgão regulador da indústria de petróleo vai atuar na fiscalização das atividades da indústria de petróleo, ok? No que diz respeito às questões econômicas, né? E quem exerce essas funções é a Agência Nacional de Petróleo, da ANP. Vamos à nossa próxima questão, uma questão da Sesc Gran Rio, que eu adaptei para formato certo e errado, que diz o seguinte: nos termos da Lei 9.966 de 2000, todo despejo deliberado de resíduos e outras substâncias efetuado por embarcações, plataformas, aeronaves e outras instalações, inclusive seu afundamento intencional em águas sob jurisdição nacional, é denominado incidente. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Não deixem de pausar o vídeo, tá? E analisar com calma. Bom, de acordo com o segundo artigo dessa lei, né, mais precisamente o inciso 16, esse despejo deliberado, né, de resíduos e outras substâncias, incluindo o seu afundamento intencional, chama-se alijamento e não incidente, tá? Por isso, a questão está errada. Vamos para a nossa próxima questão, também adaptada, que diz o seguinte: nos termos da Lei 9.966 de 2000, constitui o conjunto de procedimentos e ações que visam a integração dos diversos planos de emergência setoriais, bem como a definição dos recursos humanos, materiais e equipamentos complementares, né, para a prevenção, controle e combate da poluição das águas, é denominado plano de contingência. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, de acordo, né, com o segundo artigo dessa lei, né, mais precisamente o inciso 20, o plano de contingência, de fato, corresponde a esse conjunto de procedimentos e ações de prevenção e combate à poluição das águas. Portanto, a questão está certa. Vamos para a nossa próxima questão, uma questão também adaptada, que diz o seguinte: a Lei 9.966 de 2000 dispõe em seu segundo artigo definições e classificações. É de suma importância o conhecimento, né, na área de legislação portuária de certas siglas, definições, bem como convenções internacionais relacionadas à área. Ante o exposto, sob o significado de OPRC de 90, trata-se da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição causada por navios,
concluída em Londres em 2 de novembro de 73, alterada pelo Protocolo de 78, concluída em Londres, e em 17 de fevereiro de 78, e emendas posteriores ratificadas pelo Brasil. Bom, pessoal, a definição trazida por essa questão, na verdade, ela é da Marpol 73-78, né? Até pelas datas, né, vocês conseguem perceber isso. Então, vocês podem ficar atentos à questão das datas. E não da OPRC de 90, tá? Portanto, a questão está errada. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: nos termos da Lei 9.966 de 2000, a água de lastro contida em um tanque que, desde que transportou o óleo pela última vez, foi submetida a limpeza em nível tal que, se esse lastro fosse descarregado pelo navio, parado em águas limpas e tranquilas em dia claro, não produziria traços visíveis de óleo na superfície da água ou no litoral adjacente, nem produziria borra ou emulsão sobre a superfície da água ou sobre o litoral adjacente. É denominado água de lastro residual. E aí, pessoal, questão certa ou errada? De acordo com o segundo artigo dessa lei, essa água de lastro, né, que é submetida a uma limpeza, tornando-se apta a ser descarregada, trata-se do lastro limpo e não de lastro residual. Portanto, a questão está errada. Segundo o terceiro artigo dessa lei, né, são consideradas águas sob jurisdição nacional, ou seja, que se encontram sob o poder nacional, as águas interiores e as águas marítimas. As águas interiores são aquelas compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir de onde se mede o mar territorial. Há também as que estão localizadas em portos, as das baías, as dos rios e de suas desembocaduras. Desembocadura é o mesmo que foz, tá? É o local onde o rio deságua em outro corpo d'água. As dos lagos, das lagoas e dos canais, as dos arquipélagos, né? As águas entre os baixios, a descoberta e a costa. Baixio é uma depressão com água rasa, beleza, pessoal? E também nós temos as águas marítimas, que são todas aquelas sob jurisdição, ou seja, sob a soberania nacional, que não sejam interiores. Então, o que não for água interior, que eu citei ainda há pouco, automaticamente se torna água marítima. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: as regiões das águas marítimas ou interiores, definidas por ato do poder público, onde a prevenção, o controle da poluição e a manutenção do equilíbrio ecológico exigem medidas especiais para a proteção e preservação do meio ambiente, com relação à passagem de navios nos termos da Lei 9.966 de 2000, são denominadas áreas de proteção marinha? E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, de acordo com o terceiro artigo dessa lei, são consideradas águas sob jurisdição nacional, as águas interiores e as águas marítimas, né? Bom, e também nós vimos no segundo artigo, mais precisamente no inciso 4, que as regiões das águas marítimas ou interiores são consideradas áreas ecologicamente sensíveis e não áreas de proteção marinha, né? Portanto, a questão está errada. Segundo o quarto artigo dessa lei, né, para efeitos dessa lei, as substâncias nocivas ou perigosas classificam-se nas seguintes categorias, de acordo com o risco produzido quando descarregadas na água. Categoria A, alto risco tanto para a saúde humana como para o ecossistema aquático. Então, nesse caso, o risco ele é alto para ambos os casos, tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente. Categoria B, médio risco tanto para a saúde humana como para o ecossistema aquático. Então, nesse caso, o risco é médio também para ambos, tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente, né? No caso, o ecossistema aquático. A categoria C, o risco ele é moderado também para ambos, ok? E a categoria D, o risco é baixo para ambos, saúde humana e ecossistema. Então, percebam, pessoal, que a gravidade quanto ao risco ela é decrescente, tá? Ela começa maior na categoria A e vai diminuindo, vai decrescendo até chegar na categoria D. Agora nós vamos falar dos sistemas de prevenção, controle e combate da poluição. Segundo o quinto artigo dessa lei, todo porto organizado, instalação portuária e plataforma, bem como suas instalações de apoio, disporá obrigatoriamente de instalações ou meios adequados para o recebimento e tratamento dos diversos tipos de resíduos e para o combate da poluição, observadas as normas e critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente. Então, pessoal, os postos, as instalações de apoio, plataformas, elas têm que possuir meios de tratamento dos resíduos que são gerados, né, em suas atividades, além de meios de conter a poluição. Segundo o parágrafo 1º, a definição das características das instalações e meios destinados ao recebimento e tratamento de resíduos e ao combate da poluição será feita mediante estudo técnico,
Então, os métodos que devem ser aplicados para que seja feito o correto tratamento dos resíduos, assim como o combate à poluição, devem ser elaborados através de um estudo técnico, que deve conter o quê? As dimensões das instalações, né, a área ocupada por essas instalações, a localização apropriada das instalações, né, o local em que aquela instalação ela deve ser construída, a capacidade das instalações de recebimento e tratamento dos diversos tipos de resíduos, padrões de qualidade e locais de descarga de seus efluentes. Então, o potencial daquelas instalações em receber e também em tratar os resíduos, né, que são gerados por essas atividades, assim como os parâmetros a serem seguidos e os locais onde esses efluentes serão lançados. Os parâmetros e a metodologia de controle operacional, então os padrões e os métodos a serem aplicados nas atividades operacionais, a quantidade e o tipo de equipamentos, materiais e meios de transporte destinados a atender situações emergenciais de poluição. Também tem que conter a descrição, né, quanto aos equipamentos, os materiais, os meios de transporte, enfim. A quantidade e a qualificação do pessoal a ser empregado. Então, esse plano ele tem que possuir uma descrição dos seus funcionários, tanto em quantidade quanto em qualificação profissional. O cronograma da implantação e o início das operações das instalações. Então, também tem que conter um cronograma com prazos a serem cumpridos em relação à implantação e operação das atividades. Os portos organizados, instalações portuárias e plataformas, bem como suas instalações de apoio, deverão dispor de planos de emergência individuais para o combate à poluição por óleo, substâncias nocivas ou perigosas, os quais serão submetidos à aprovação do órgão ambiental competente. Cada porto tem que possuir seu plano de emergência, né, individual, para lidar com situações de vazamento de óleo, por exemplo. Os planos de emergência mencionados no artigo anterior serão consolidados pelo órgão ambiental competente na forma de planos de contingência locais ou regionais em articulação com os órgãos da Defesa Civil. Então, os planos individuais eles podem ser reunidos em um único plano sob a forma de plano de contingência local ou regional, beleza? Bom, as entidades exploradoras de portos organizados e instalações portuárias e os proprietários ou operadores de plataformas e suas instalações de apoio deverão realizar auditorias ambientais bienais independentes com o objetivo de avaliar os sistemas de gestão e controle ambiental em suas unidades. Então, as auditorias a cada 2 anos, né, bienais, deverão ser realizadas para verificar se os portos e as instalações, né, estão funcionando adequadamente, se há algum risco, né, de contaminação, vazamento, por exemplo, analisar e também avaliar o sistema de gestão como um todo. Vamos para a nossa última questão, que diz o seguinte: a Lei Federal 9.966 de 2000 dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional. Segundo essa lei, todo porto organizado, instalação portuária e plataforma devem dispor obrigatoriamente de instalações ou meios adequados para o recebimento e tratamento de resíduos e para o combate da poluição, observadas as normas e critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Para a gente estar fechando esse vídeo. Bom, segundo o 5º artigo dessa lei, os portos organizados, instalações portuárias e plataformas, assim como as instalações de apoio, devem possuir sim instalações para tratar os diversos tipos de resíduos gerados e também para combater a poluição. Obrigatoriamente que devem possuir essas instalações, ok? Observando as normas e critérios que são estabelecidos por quem? Pelo órgão ambiental competente para isso, ok? Por isso, a questão está certa. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês, para o concurso de vocês. Se você gostou, deixa um like e também um comentário, que é sempre muito bem-vindo. E também aproveita e explora os outros conteúdos aqui no canal, ok? Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!